Olá, sonhocas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Zanki. E eu sou Tomazini. E hoje nós vamos falar sobre um tópico sensível para nós. Nós, nascidos antes dos anos 2000, somos a última geração que sabe como era a vida antes das redes sociais. Pois é, nós, nascidos antes dos anos 2000, somos a última geração que lembra como que era a vida antes das redes sociais. Então aqui nesse vídeo a gente vai ver a era pré e pós redes sociais e entender os impactos que isso causou na nossa vida. Para isso, esse vídeo será dividido em algumas partes. Na parte 1, vamos falar como era a vida antes das redes sociais. Antes de termos acesso à comunicação instantânea, escrever cartas era algo comum. E o tempo de espera para receber a resposta criava uma expectativa única. Você lembra da última vez que você escreveu ou recebeu uma carta de verdade? O telefone fixo era o centro da casa. Se você quisesse falar com um amigo, você ligava e esperava que ele estivesse em casa. Não havia mensagens rápidas e muitas vezes deixávamos recado com os pais ou irmãos. Quando a gente combinava de sair, o plano tinha que ser muito bem detalhado. A gente marcava a hora e o local, e como a gente não tinha celular para avisar sobre algum atraso, era importantíssimo ser pontual. Se alguém não aparecesse, o único jeito era esperar ou ir até a casa dela para conseguir ver o que aconteceu. Antes do streaming e das redes, o entretenimento era menos acessível. Se você queria ver algum programa específico, como a TV Globinho ou novelas, tinha que ser na hora certa, na frente da TV. Não tinha como pausar ou programar para ver depois. Isso criava um senso de comunidade, pois todo mundo assistia ao mesmo programa na mesma hora. Ao contrário dos jogos online de hoje em dia, a diversão e as brincadeiras se davam em jogos físicos ou atividades ao ar livre. Se juntar com os amigos para essas brincadeiras era uma experiência social completamente desconectada de internet. Quem aí já foi a uma biblioteca para fazer algum trabalho de escola ou simplesmente para matar alguma curiosidade pesquisando alguma coisa? A resposta não estava a um clique de distância. Dependíamos de livros ou enciclopédias ou precisávamos nos locomover até uma biblioteca. Pesquisar alguma coisa demorava e o processo nos ensinava paciência e como organizar o nosso pensamento. As notícias eram consumidas através de meios oficiais, como telejornais ou jornais impressos. E a informação vinha num momento específico, não era atualizada de minuto em minuto como hoje em dia na internet. Isso limitava a quantidade de informações que a gente recebia e nos forçava a acreditar em algumas fontes específicas. Você conhece esse som? Quando a internet chegou, ela era bem lenta e barulhenta. Além disso, ela ocupava a linha telefônica da casa, então havia brigas familiares para usar a internet sem ocupar a linha telefônica. Mesmo com a chegada da internet, a experiência online era limitada. Algumas redes surgiram, como Orkut e MSN, mas esse contato era muito esporádico. O MSN se tornou o ponto de encontro entre amigos, mas ainda assim ele era limitado, não era uma extensão da vida real como é hoje em dia. Agora a gente vai para a parte 2 desse vídeo. O impacto das redes sociais e a mudança radical. O Orkut foi a primeira rede social que muitos de nós experimentaram. As comunidades, as famosas comunidades, eram um lugar muito legal para a gente encontrar pessoas que tinham o mesmo gosto que a gente, só que era algo mais leve do que são as redes sociais hoje em dia. As interações eram limitadas e não havia a necessidade de estar online o tempo todo. E as pessoas acessavam as suas redes sociais em horários específicos, não constantemente. O MSN era onde aconteciam as conversas rápidas. Podíamos conversar com os amigos, enviar emojis ou emoticons, como eram chamados, e brincar com o famoso chamar atenção. Mas novamente, tudo isso acontecia em horários marcados. Não ficávamos o dia inteiro online. A sensação de estar online era diferente. Não era como uma obrigação estar ali todos os dias o tempo todo. Com o surgimento do Facebook, a ideia de ter uma vida online começou a se perpetuar. A plataforma trouxe a inovação do feed de notícias que se atualizava constantemente, mostrando cada vez mais conteúdo.
As pessoas começaram a compartilhar detalhes da sua vida cotidiana e o hábito de conferir o que os outros estão fazendo começou a se enraizar. Diferente do Orkut e do MSN, o Facebook e mais tarde o Instagram começou a mudar a nossa relação com as redes. As redes passaram a ditar comportamentos e estar presente nelas passou a ser quase como uma exigência social. Se você não estava postando ou curtindo, sentia-se fora desse mundo. Com o Instagram, a vida passou a ser documentada em fotos e eventualmente em vídeos. E as interações ficaram mais superficiais, baseadas apenas em curtidas e seguidores. Criou-se então uma pressão para mostrar o melhor da vida, desconectando muito o que a gente mostra do que é de fato a realidade. Com o WhatsApp, as conversas se tornaram instantâneas e ininterruptas. Deixamos de esperar pelas respostas e o tempo de comunicação diminuiu. Agora, tudo é urgente e sentimos a pressão de estar sempre disponíveis. E isso nos leva para a parte 3 desse vídeo. O que a nossa geração viveu que as novas não vão experimentar. Sem smartphone para nos distrair, estávamos presentes nas conversas, brincadeiras e momentos sociais. Hoje é comum ver grupo de pessoas reunidas, mas com todo mundo mexendo ali no seu celular. Antigamente esses momentos eram mais intensos e a interação era mais genuína e mais profunda. Esperar era algo comum. Esperávamos a resposta de uma carta, um telefonema ou até mesmo o próximo episódio da série que a gente gostava. Isso, de certa forma, nos ensinava a administrar melhor o nosso tempo. E hoje, com tudo de forma tão instantânea, isso meio que se perdeu. Antes das redes, a nossa vida era muito mais privada. Compartilhávamos momentos, por exemplo, com quem estava mais presente. Hoje as nossas vidas estão expostas nas redes sociais para os amigos e desconhecidos, e isso transformou a noção de privacidade. A informação não chegava a todo momento. A gente esperava para ler o jornal, para assistir o telejornal ou para buscar informação em algum livro. Com a enxurrada de notícias e informações que a gente tem hoje, a quantidade de informação é esmagadora. E muitas vezes a gente nem tem tempo de digerir tudo da forma adequada. E tudo isso nos leva para a quarta e última parte. Somos especiais por isso? A nossa geração viveu um momento único. A gente viu o mundo analógico se transformar em digital. Então nós não somos especiais por tudo isso. A gente simplesmente tem uma outra perspectiva, porque a gente viveu o mundo antes e depois do digital. É normal sentirmos nostalgia por tempos mais simples, mas cada geração se adapta ao seu contexto. Enquanto nós valorizamos o tempo antes das redes, as novas gerações se desenvolvem em um ambiente hiperconectado e tiram lições disso. É isso, cada geração vai se adaptando ao seu contexto. Hoje a gente tem um mundo extremamente tecnológico e a gente sabe que a tendência é que ele fique ainda mais. As gerações de hoje, no futuro, vão ter a mesma nostalgia que a gente tem no nosso passado. Então isso é normal. Então deixa pra gente aqui nos comentários qual a sua geração. O que você tem visto aí de tecnologia e como as redes sociais impactam na sua vida. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal. Tchau! Tchau, tchau.